Pessoal, dando continuidade à aula 2, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, certo? Eu sou Silvanete Severino da Silva e a gente vai continuar com esse assunto também, a NR5 e também conhecida como CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente sabe que essa aula vai resultar no mapa de risco, certo? Então, a gente vai trabalhar nesta aula sobre como é elaborada a eleição e, por consequente, a gente fala também sobre o funcionamento da CIPA, que consiste ou resulta num produto, e este produto é o mapa de risco. Então, vejamos aqui. Das atribuições. Item 5.16 desta NR terá-se a atribuição 1. Indicar os riscos do processo de trabalho e também elaborar o mapa de riscos. Então, observem aí, o mapa de risco é um produto desta NR com a participação do maior número de trabalhadores e assessoria do SESMIT. A professora Sandra disse que o número de trabalhadores, mas não serão só os cipeiros, não, os cipeiros são responsáveis pela elaboração desse mapa de risco, mas ele é também é um instrumento, passa a ser um instrumento de interação entre os trabalhadores, e por isso que ele vai buscar a participação do número maior possível de trabalhadores, e assim como a assessoria do SESMI, serviços especializados em saúde e medicina do trabalho. Então, no item B dessas atribuições, tem que se elaborar um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva da solução de problemas de saúde e segurança no trabalho. Participar da implementação e do controle da qualidade de medidas de prevenção necessárias, a avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. E no item tem que se realizar periodicamente as verificações dos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a saúde e segurança no trabalho. E, por fim, destes itens aqui, realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discussão das situações de riscos que foram identificadas. Eu quero que vocês percebam aqui que todos esses agentes vão fazer, quais são as atribuições, quais os mecanismos que eles irão ter relativas, participar com o SESMIT quando houver esse SESMIT, criar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à saúde e segurança no trabalho. Então, o requerer ao SESMIT, quando houver, obviamente, ou ao empregador a paralisação de máquina ao setor à saúde e segurança do trabalho. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e também do PPRA e das outros programas relacionados à saúde e segurança no trabalho. E, por fim, divulgar e promover o cumprimento das NRs, bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho relativas à saúde e segurança do trabalho. Então, percebe-se aí que não necessariamente, ou não somente, na verdade, pelo treinamento que esses trabalhadores vão obter essas informações, mas sim pela participação interativa dos cipeiros que têm em conjunto com as atividades ou dentro do seu funcionamento, suas atribuições no ambiente laboral. A gente ainda tem aí, olha, participar com o SESMIT quando houver, com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes do trabalho, assim propor medidas de soluções dos problemas identificados. Também é uma atribuição do cipeiro requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na saúde e segurança do trabalho. Requisitar à empresa as cópias do CAT, né, que é Comunicado de Acidente de Trabalhos emitidas, quais foram estas que foram emitidas, e além de requisitar, esses empresas precisam guardar ou ser guardiões dessas cópias.
também é promover anualmente o conjunto com o SESMIT, quando houver o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, conhecida como CIPAT, e, por fim, participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção da AIDS, né? Então, por isso mesmo que esse CIPEI precisa ser dotado de um conhecimento prévio para poder realizar essas atividades. No item 5.17, cabe ao empregador. O que cabe ao empregador? Quais atribuições? Proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo pela suficiente para a realização das tarefas constantes do plano de trabalho. E o que cabe aos empregados? Cabe aos empregados participar das eleições de seus representantes. Colaborar também com a gestão da CIPA, e indicar a CIPA ao SESMIT e ao empregador as situações de riscos e apresentar sugestões para melhoria de condições de trabalho. Portanto, se existe algum tipo de risco, o trabalhador ele também não pode estar só resmungando ou falando nos corredores. Ele precisa recorrer aos interessados, os principais interessados, com essas informações. Por isso, se tem um escorregão, que poderia ser um acidente, mas é um incidente, ele precisa informar recomendações quando a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. E cabe ao presidente da CIPA. Lembrando, o presidente da CIPA é indicado por quem? Pelos da CIPA. Vai também coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMIT as decisões de comissão. Vai manter também o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. Vai delegar as atribuições cabíveis ao vice-presidente e, por isso mesmo, ele vai às reuniões, sejam elas extraordinárias, ordinárias, e também garantir a confecção das atas. Das atribuições que cabe ao vice-presidente, são duas, né? A primeira é executar as atribuições que foram delegadas. Por quem? Normalmente pelo presidente. E no item B, substituir o presidente, como todo vice, né? Nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. Lembrando, pessoal, que essas funções não requer, ou na verdade, não se faz, o bônus para o empregador é a estabilidade financeira, e o bônus para o representante do empregador é a confiança, né, que acaba causando dano, proporcionando uma estabilidade, mas não tem adicional por isso, por essas funções. No item 5.21, o presidente e vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições: a cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento dos seus trabalhos, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. Lembrando que esses objetivos não é somente a confecção do mapa, é justamente essa interação, essas informações, acerca de treinamentos, de informações em gerais. Delegar atribuições aos membros da CIPA, promover o relacionamento da CIPA com o SESMIT, divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento, encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA e constituir a comissão eleitoral. Do funcionamento, né? Bom, o secretário da CIPA terá por atribuição mais duas atribuições, que é o quê? Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros representantes, na verdade são três, né, funções, preparar as correspondências e, por fim, outras que lhe forem conferidas. No item 5.23, a gente vai ver que a CIPA terá reuniões ordinárias mensais
mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecidos. E essas reuniões serão realizadas durante o expediente normal da empresa e local apropriado. Essas reuniões ainda terão atas assinadas pelos representantes com encaminhamento das cópias para todos os membros. E as atas devem ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, novamente, certo? Isso aí foi alterado ainda pela portaria da CITES, subsecretaria, na verdade, de inspeção realizada quando? Quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente, que determina a aplicação de medidas corretivas e de emergível ou fatal, quando houver solicitação expressa de uma das representações. Então, são essas três formas aí, quando houver uma solicitação expressa dos seus representantes. E no item 5.28, realmente por consenso, certo? Todas as decisões de ordem democrática, em consenso. Se não houver um consenso, o que é que ocorre? E frustradas as tentativas de negociação direta ou com mediação, será instalado um processo de votação, registrando-se a ocorrência na ata da reunião. No item 5.29, a gente tem das decisões da CIPA, que caberá um pedido de reconsideração mediante a requerimentos justificados. Aí a gente sobrepõe esse item aí. Esse pedido de reconsideração deve ser até a próxima reunião ordinária, quando será analisado, devendo o presidente e o vice-presidente efetivar os encaminhamentos necessários. E a gente tem o item 5.30, o membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Esse presidente, por sua vez, na verdade, o membro titular, o presidente normalmente não falta, porque ele é indicado pelo patrão, mas a gente tem os representantes titulares dos trabalhadores que muitas vezes mesmo, eles só estão ali porque tem a estabilidade, né? E aí precisa ser justificado. E sem justificativa, após 4 reuniões, ele pode perderá o mandato, na verdade. No item 5.31, sobre a vacância, né, definitiva do cargo, digamos que esse representante, ele saiu do cargo após 4 faltas, teve-se uma vacância, não tem-se mais o suplente, até o suplente também não está mais nessas atribuições, obedecida a ordem de colocação decrescente da ata, ainda desta mesma eleição, deve ser convocado e os motivos ser registrados em ata de reunião. No caso de afastamento definitivo do presidente, esse que é indicado pelo empregador, o empregador indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. E, se esse afastamento for também pelo vice-presidente, os membros, ou seja, o representante dos trabalhadores, os membros titulares de representação dos empregados escolherão o substituto entre seus titulares e em 2 dias úteis também. Caso não exista nenhum suplente, né, nem para o representante do empregador, nem do trabalhador, esses suplentes não existem, né, são inexistentes para ocupar o cargo vago, o empregador deve realizar a eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o processo eleitoral, seja o processo de ata, e esse processo eleitoral obedecer no mesmo formato, continuando os prazos que devem ser realizados, reduzidos pela metade. E, por fim, o mandato do membro eleito em processo dos demais membros da comissão. Aí, nesse caso, não é desde o registro da candidatura, certo? Porque desde o dia da candidatura, do processo eleitoral.
e nesse caso aí, é desde o prazo excedente que restava para a candidatura anterior. Então, sobre o treinamento do membro eleito, ainda por fim, esse processo será contados a partir da data de posse. Aí a gente chega no treinamento desses cipeiros, né? A empresa deverá promover o treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse, certo? E o treinamento da CIPA, no primeiro mandato, será realizado no prazo de 30 dias também. Então, você já vê essa repetição, né? Prazo de 30 dias para o treinamento do membro titular, prazo para 30 dias do treinamento no primeiro mandato ainda, contados a partir da data da posse. E também as empresas que não enquadrem no quadro 1, naquele quadro de dimensionamento, promoverão anualmente o treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objeto da SNR. Esse treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens. Quais itens? Estudo do ambiente, das condições de trabalho e também dos riscos originados no processo produtivo. Deve haver uma metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças de trabalho, noções sobre acidentes e doenças de trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa. Também deve haver as noções sobre a síndrome de imunodeficiência adquirida da AIDS. Lembra que a gente tem uma promoção, uma semana de treinamento, de atenção para a AIDS e medidas de prevenção? Então, no item E, a gente ainda tem que deve contemplar as noções sobre a legislação trabalhistas e previdenciária relativas à segurança e saúde do trabalho, e também princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos. No item G, a gente vai observar que a organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão é sim, faz parte do treinamento dos cipeiros. Aí, nesse treinamento, a gente já observa aí que tem algumas observações. Quais, professora? Vejamos. No item 5.34, treinamento terá carga horária. Treinamento terá carga horária. Vamos voltar aqui. Só um minuto. Vamos ver se a gente consegue voltar novamente. Pronto. O treinamento terá carga horária de 20 horas. Certo? Contemplando todas aquelas informações anteriores, distribuída em no máximo de 8 horas diárias, e será realizado durante o expediente normal da empresa. Se não houver durante o expediente normal da empresa, o que vai acontecer? Essa é um comum acordo com o empregador. O item 5.35, certo? Como vocês podem ver, este item aqui, tanto este item como o item 5.37, certo? Eles são, no caso, eles estão removidos, certo? A CIPA, ela será, voltou aqui um pouco, né? Então, a CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quando há sua manifestação em ata, cabendo à empresa escolher a entidade ou profissional que administrará o treinamento. Pessoal, essas atas são realmente documentos bastante necessários, porque, aliás, não necessário não, são obrigações do empregador obter essas atas, e os responsáveis ou corresponsáveis são justamente os cipeiros. Do processo eleitoral, vocês vão ver que a gente vai ter quantitativos de dias, né, nesse processo eleitoral. Então, compete ao empregador convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados da CIPA no prazo mínimo de 60 dias, antes do término do mandato em curso.
A empresa, ela estabelecerá mecanismo para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato de categoria profissional. Isso normalmente é feito por um edital. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão, dentre seus membros, um prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso da comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. E, nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. Aí a gente tem sobre o processo já eleitoral, o que, que vai acontecer, né? Quais as condições? Bom, a primeira é que a publicação da divulgação do edital em locais de fácil acesso e visualização no prazo mínimo de 45 dias, antes do término do mandato em curso. A gente também tem que essa inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. E a liberação da inscrição para qualquer empregado que se manifeste, que tenha esse desejo de ser cipeiro, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante. E garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. Então, não pode ser dispensado esses trabalhadores, porque todo o processo tem um tempo, tem um prazo, e eles não podem ser dispensados durante esse período. A realização da eleição no prazo de 30 dias, antes do término do mandato da CIPA, quando houver. Ainda sobre o processo eleitoral, a gente vai, é uma função, é obrigação a realização da eleição no dia normal de trabalho, respeitando, obviamente, os horários de turnos em horários de participação da maioria dos empregados. Por quê? Porque o voto é secreto e também porque a apuração dos votos em horário normal do trabalho, com acompanhamento de representantes do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral. Tem-se também um prazo, um quantitativo mínimo, né, para que essas eleições tenham validade. Fatos eletrônicos ou não, depende da empresa, guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período de 5 anos, portanto, essa eleição aí tem uma validade de 5 anos, e aqui a gente tem um panorama, um resumo do que acabou de mencionar, eleitoral. 60 dias antes do término do mandato dos cipeiros anteriores. 55 dias, forma-se a comissão eleitoral, portanto, esse edital vai estar aberto em 45 dias. 30 dias, realiza-se as eleições. Acontece, terá 10 dias após as eleições para confecções em caso de anulação por fraude, e a gente chega ao fim do mandato atual, certo? Então, é um prazo de 60 dias para todo esse processo eleitoral. Aí aqui a gente faz essa observação, olha. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação, que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizados na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego até 30 dias após a data de posse dos novos membros da CIPA. Compete também à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, confirmadas as irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à anulação, quando for o caso. Ainda sobre o processo eleitoral, a gente tem que, em caso de anulação, a empresa convocar a nova eleição no prazo de 5 dias e a contar da data da ciência, garantidas as inscrições anteriores. Quando essa anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior até a complementação do processo eleitoral. Assumirão as condições de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Em caso de empate, o que ocorre? Assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço de estabelecimento e, por fim, os candidatos votados e não eleitos serão relacionados
na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Aí a gente dá uma pausa aqui para falar sobre os contratantes e contratados. Esse assunto aqui, ele é bem pequeno. Por quê? Porque a gente só vai falar da relação dos terceirizados. Esses terceirizados, eles ficam obrigados com alguma atribuição da XNR, a gente vai ver aqui, no item 5.46, quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, aqueles serviços terceirizados, considera-se estabelecimento para fins de aplicação da XNR, o local em que seus empregados estiverem excedendo suas atividades, exercendo. Então, nesse caso, vai ser o estabelecimento, o mapa de risco será naquele serviço, no local onde eles estão trabalhando. Então, sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA, os cipeiros, ou designado da empresa, contratante deverá, em conjunto com as mecanismos de interação é um objetivo desta ANR, então, e também participação de todos os trabalhadores em relação às decisões da CIPA, existem aqui. Esses contratantes e contratadas que atuam no mesmo estabelecimento, a gente está falando de dois tipos de situações, né? Contratante e contratada. Deverão implementar de forma integrada medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho decorrentes no presente da XNR, garantir o mesmo nível de proteção em matéria de estar garantido por essa proteção. No item 5.49, a empresa contratada adotará medidas que são necessárias para que as empresas contratadas, suas CIPA ou designados e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento receberão as informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de proteção adequadas. Aí a gente vai trazer algumas informações aqui. Lembra que essa NR se aplica a empresas de economia mistas, privadas ou públicas. Aí a gente vai falar sobre empresas de economia mista, como a Petrobras, que é muito comum ter empresas privadas, terceirizadas. Essas medidas de proteção, elas devem ser adotadas pela essa empresa, essa comissão de prevenção, de interna de prevenção de acidentes, vai ser elaborada por essa empresa, e se essa empresa tiver submetida, que normalmente é por um processo licitatório, ela também deve prever essas ações. Por fim, a gente vai chegar aqui no item 5.50, ufa, terminamos, certo? A empresa que é contratante, certo? Adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento pelas empresas contratadas, que atuam no seu estabelecimento das medidas de saúde e segurança do trabalho. Essas empresas vão funcionar como um fiscal, terão um fiscal para que possa acompanhar e monitorar as ações dessas empresas que são terceirizadas. Então, vamos colocar a situação da universidade, que tem um quadro de funcionários terceirizados. A empresa, a contratante, que no caso a universidade, vai ter um fiscal, certo? E vai cobrar desses serviços terceirizados justamente essas ações, seja a NR5 ou quaisquer outra NR, tá bom? Aí eu deixo a pergunta aqui com vocês para a gente finalizar esse assunto. Antes de a, a gente recorreu todinha, né? A gente percorreu por toda a NR. E NR a gente só aprende pegando ela, lendo ponto a ponto, tá? Então, foi o que a gente fez nessa aula. Aí eu faço a pergunta, deixa a pergunta. E você participaria da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de sua empresa ou da empresa que você fornecer? Se você teria interesse, você acha que suas atribuições, ou na verdade, é seu conhecimento, vai dotar de conhecimento
conhecimento suficiente para participar da CIPA, por favor, deixe o seu comentário e assim a gente encerra a aula, a segunda aula sobre a ANR5.